Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional, e esse é o nosso encontro do Celebrando Restauração. Mais uma vez, que privilégio é poder estar aqui com você, começando este encontro. Então, quero dar para você aqui que está entrando agora as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a esse momento que a gente tem aqui todas as semanas para refletirmos aqui junto nos 12 passos, na palavra de Deus, aplicada aqui à nossa vida, né? E como eu sempre faço nos começos aqui, no início, né, de cada encontro, queria pedir para você aí algumas coisas muito especiais. Primeira delas, por favor, dá uma curtida aí nos nossos encontros. Você que está no Facebook, manda as tuas reações aí no Facebook. Para você que está no YouTube também, vai lá e clica no botão curtir. Até para que a gente possa saber como é que está sendo o feedback aqui dos nossos encontros. Segunda coisa que eu sempre peço aqui, fala aí da cidade onde você está assistindo a gente. Hoje, por conta do nosso Celebrando ser online, a gente tem pessoas do Brasil inteiro aí assistindo a gente, de norte a sul do país, e a gente quer saber aí também a cidade de onde você está assistindo a gente. Coloca aí no chat que a gente está ao vivo aí, vendo também essas cidades aí para celebrar junto com você no chat aí da cidade onde você está falando. E em terceiro lugar, eu peço toda semana, compartilha aí a bolacha, né? A gente tem uma polêmica aqui no nosso país, uma polêmica grande aqui, é biscoito ou é bolacha, né? Lembra daquela hora do recreio que você ia pro recreio e alguém tinha um pacote de bolacha ou biscoito, né, recheado, e não queria dividir com você? Não era ruim aquele momento ali? Então eu digo para você o seguinte, ó, compartilha a bolacha, não deixa aí de compartilhar esses encontros aí do Celebrando Restauração com outras pessoas, espalha aí para todo mundo que o encontro está acontecendo, e se tem sido bênção na sua vida, conta para mais pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida através desses encontros aqui também. E eu quero fazer o seguinte aqui, a gente sempre começa orando ao nosso poder superior, Jesus. Então a gente quer orar, pedir a Ele que venha abençoar mais um encontro nosso aqui do Celebrando Restauração. Pai querido, hoje a gente vai entrar aqui, Senhor, num novo passo do Celebrando. Passo de número 7, Pai. E a gente quer pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a Tua graça, Pai, nessa transição do passo 6 para o passo 7, que ainda fala sobre os nossos defeitos de caráter, mas nesse momento aqui do passo 7, a gente está pedindo ao Senhor que venha remover os nossos defeitos de caráter. Então, que essa seja a nossa oração, que esse passo hoje seja a nossa oração. Nós possamos olhar para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e principalmente nos permitirmos, nos entregarmos àquilo que o Senhor quer fazer. Pai, conduz esse encontro aqui, através do Teu poder, do Teu Espírito, Pai, que seja bênção nas nossas vidas, Pai querido. É assim que eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. E a gente quer nesse momento aqui adorar ao Senhor, como a gente faz toda semana. Então, adore a Deus junto com a gente. Muito boa noite, me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. Luto com a ansiedade, com a codependência, com a baixa autoestima. E uma das coisas que o CR me ensinou foi que toda restauração, todo trabalhar e todo agir que há no meu coração, toda mudança de vida, não é mérito só meu. Deus foi quem coordenou tudo isso para que hoje eu pudesse ter essa novidade de vida. E toda conquista que eu possa ter, toda vantagem que eu possa ter nesse autoconhecimento, nessa caminhada de restauração, eu sempre quero lançar aos pés do Cordeiro. Eu sempre quero lançar a minha coroa diante do Cordeiro, dizendo: Senhor, o Senhor é digno de tudo. Foi o Senhor, foi através do Senhor que essa caminhada de restauração aconteceu. E se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos, como diz o salmista? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Então, querido, que nessa noite
tudo que você tem caminhado, a olhar para trás e ver quanta coisa o Senhor já fez, e você pode se alegrar nele, isso é maravilhoso. Mas nunca se esqueça que o Senhor é digno de ser adorado. Ele é merecedor. Foi o Senhor que começou a boa obra e Ele vai continuar trabalhando até o dia final, até o dia de Cristo Jesus, diz a palavra. Então se prostre diante dele e reconheça e exalte o Cordeiro que venceu. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Você pode dizer isso ao Senhor? Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, Senhor. Tu és
ao Cordeiro que venceu. Deus abençoe. Oi, meu nome é Keti, filha muito amada de Deus. Estou vencendo meus medos, rejeição, orgulho, inveja, procrastinação, egoísmo, ciúmes, ser controladora, tolerância e a lista é grande. Não venho de família cristã, fui católica, visitante e espírita, dei aula para a turma infantil, me converti há 18 anos, sou viúva há 11 anos, faço parte da família PIB desde 2015, quando estava angustiada de ficar sozinha na busca de um companheiro e de atividades onde pudesse ser acolhida, fazer parte de um grupo cristão e trabalhar para a obra de Deus. Vim conhecer o JA, Jovens Adultos, uma bênção, culto que acontece todos os sábados às 19h30. Através do JA comecei a participar da célula, onde fui informada sobre o imensurável amor de Deus e na sequência o CR. Foi aqui que descobri o quanto estava me prejudicando em guardar as minhas lutas e fraquezas, exclusivamente para mim. Compartilhar com outras irmãs me fez ver que o medo, orgulho, inveja, ciúmes, egoísmo, raiva, tolerância, rejeição não são sentimentos exclusivos da Keti. Não estou curada. Peço a Deus a cura todos os dias. Ter intimidade com Deus e que nunca o abandone. Deus colocou um anjo 99. É como chama o motorista do aplicativo. No momento de muita tristeza, decepções e sem ele saber o que estava passando, apenas perguntou como tinha sido o meu dia. Respondi desanimada, que estava tudo bem. E com muita autoridade falou: o inimigo não entra na minha vida. Se eu tenho intimidade com Deus e confiar em Deus, não dou oportunidade para abrir a brecha para ele entrar. Nossa, foi um tapa de luva. Tenho aprendido dia a dia que Deus não nos livra das fornalhas, mas Ele nunca nos deixa sozinhos. Tenho aprendido a orar mais, louvar mais e entregar para Deus o que não está ao meu alcance. A vida dos meus filhos, que ainda não estão seguindo o Evangelho, é uma delas. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Tiago 5,13. Aprendi que o novo dia é um presente de Deus. Deus falando: Keti, aqui está, mais um dia para te cumprir com o teu chamado e não cometer os mesmos erros do dia anterior. Motivo de cantar hinos de agradecimento. Peço a Deus para que eu tenha a sensibilidade de perceber e atender às necessidades dos irmãos que se aproximam ou passarem por mim. Assim como Artaxerxes, quando percebeu que Neemias, no momento em que estava servindo vinho, não estava bem e se interessou em saber o que Neemias estava sentindo e o que precisava. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7, 8. Obrigada pelo silêncio. Chegamos hoje, no Celebrando Restauração, ao passo de número 7. Olha só, a nossa jornada, ela está acontecendo, né? Já estamos evoluindo, progredindo aqui na nossa jornada dos 12 passos e chegamos ao passo de número 7. E a lição de hoje é a lição 13. E ela fala sobre o pedir. Toda semana sabe que eu faço aqui rapidinho um resumo dos 12 passos, né? Todos nós precisamos de restauração e o primeiro passo ele vai falar sobre o passo da realidade. Nós admitimos que nós somos impotentes para lidar com determinadas coisas na nossa vida, mas nós admitimos e também damos um passo aqui, que é o passo da esperança. Nós acreditamos que um poder superior, Jesus, pode restituir a nossa sanidade. E em terceiro lugar, a gente entrega aquilo que a gente não pode lidar para Deus. No quarto e no quinto passos, a gente escreveu a nossa história de vida e a gente confessou a nossa história de vida. São os passos aqui da coragem de se deparar com a nossa história. E no sexto e no sétimo passos, a gente tem os passos que a gente chama de passos da transformação. No 6, a gente faz uma lista dos nossos defeitos de caráter. A gente está disposto a que Deus venha remover da nossa vida. Mas no 7, a gente vai além, a gente pede ao Senhor que Ele nos ajude a remover esses defeitos de caráter. O passo 7, ele diz exatamente isso. Humildemente pedimos
que Deus removesse todas as nossas imperfeições. O que são defeitos de caráter? Eu coloquei várias palavras aqui, ó. Independência, preguiça, desonestidade, menosprezo, passividade, impaciência, ira, falta de respeito, mentira, manipulação, procrastinação, controle, autossuficiência, autojustificativas, né? Todos esses são defeitos de caráter que a gente já está aprendendo cada vez mais a identificar. E eu coloquei essa lista aqui porque se porventura você ainda não tenha identificado nenhum defeito de caráter, eu estou ali dando uma sugestão para você de tudo isso que realmente a gente pode observar na nossa vida, né? E como a gente já falou sobre o passo 7, aquilo que ele diz, nós pedimos a Deus que venha nos ajudar a remover. E o versículo do passo 7, ele diz o seguinte: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Não tem como eu olhar para aquela lista lá de defeitos de caráter e dizer, não tenho nenhum defeito de caráter. Não, é mentira. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. O que é correto? Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Isso é verdade de Deus para a nossa vida. O versículo base aqui do passo de número 7. E a gente quer trabalhar aqui uma verdade central que eu sempre trago. Humildade é ter coragem para sonhar com a vida que realmente almejamos e reconhecer que só Jesus tem como desenvolver essa vida em nós. Isso é humildade. E cada um de nós tem essa liberdade aqui no Celebrando Restauração para sonhar com a vida que a gente quer, com os defeitos de caráter que a gente gostaria de ver eliminados da nossa vida. A gente pode sonhar com isso. E a gente reconhece que é só Jesus que pode desenvolver na nossa vida. Na nossa lição de hoje, a gente traz o seguinte: como é que a gente vai pedir a Deus para remover os nossos defeitos de caráter? Primeiro, orando, colocando a nossa palavra, verbalizando para Deus aquilo que nós gostaríamos que fosse feito no nosso coração. Orar é conversar com Deus, é reconhecer que nós somos impotentes. E eu sempre uso essa frase, que é unir a nossa impotência com a onipotência de Deus. Deus é todo-poderoso. Quando eu oro, algo acontece no meu coração. Talvez algumas coisas não aconteçam imediatamente, mas Deus fortalece o meu coração, o Deus Todo-Poderoso, para eu lidar com aquilo que está acontecendo na minha vida. E eu estou unindo aquilo que eu reconheci lá no passo 1, eu sou impotente. Mas aí existe um Deus Todo-Poderoso para me ajudar nessa impotência e para me ajudar na mudança que precisa acontecer na minha vida. Então, orar, conversar com Deus. Como é que eu peço a Deus? Primeiro, orando. Nós precisamos orar. E eu quero encorajar você a olhar para os seus defeitos de caráter e pedir a Deus que venha removê-lo. Na minha conversão, lá no comecinho da minha fé, eu li um livro chamado Disciplinas do Homem Cristão. O autor é o Kent Hughes. E eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, que trouxe um impacto muito grande à minha vida, mesmo sem conhecer o Celebrando, vim conhecer o Celebrando muitos anos depois, eu olhei para aquele livro, quando terminou a leitura, eu fiz uma lista de coisas que eu queria ver eliminadas da minha vida. E ali eu fui conversar com Deus, fui orar a Deus. Aquilo me impactou tanto que eu não tive outra alternativa a não ser ir para a presença de Deus. Quando a gente te encoraja aqui a fazer uma lista dos seus defeitos de caráter, né, é justamente para que você também possa ser impulsionado a ir na presença de Deus e colocar tudo isso diante de Deus para que Ele te ajude a eliminar aqueles defeitos da sua vida. Como é que a gente pede a Deus? Com humildade.
humildemente pedimos a Deus. Sermos humildes é reconhecer diante de Deus a nossa humanidade. Há uma frase do Leonard Ravenhill, um autor cristão, que ele diz que no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Eu gosto muito dessa frase. Porque quando a gente está orando e quando a gente humildemente pede a Ele, quando a gente está na presença de Deus, não tem como a gente querer aparecer. Deus nos conhece. E a gente pede a Deus que remova os nossos defeitos de caráter, principalmente com humildade, reconhecendo a nossa humanidade. Eu vejo pessoas, às vezes, dizendo assim, eu vou determinar, eu vou dizer para Deus aquilo que Ele precisa fazer na minha vida, né? E eu falo, uau, que presunção, né? Parece aquela minhoquinha, assim, tentando falar com um ser humano gigantesco, né? Quando a gente chega na presença de Deus para pedir, a gente vai pedir com humildade, demonstrando a nossa humanidade. Mas a nossa lição traz para a gente também algo muito especial, que é uma pergunta: como é que a gente age de forma humilde? Como é que a gente age de forma humilde? A gente age de forma humilde quando exercitamos a paciência em vez de buscarmos gratificação imediata, em todos os sentidos, né? Diante de algo que eu estou vivendo e que eu sei que é um hábito, muitas vezes, da minha vida, eu vou olhar para o meu processo de transformação, de recuperação, de restauração e vou dizer, puxa, quando antes algum gatilho na minha vida era acionado, eu respondia com uma compulsão, ou eu respondia com uma tentação, ou respondia com hábitos. Quando eu estou buscando essa restauração para agir de forma humilde, eu vou olhar para o meu processo e ao invés de buscar gratificação imediata, eu vou agir com paciência. Eu vou dizer, não posso fazer isso. Vou ter paciência diante do meu processo de restauração. Então, se eu descontava na comida, né, a minha gratificação imediata, eu não vou descontar mais na comida. Se eu descontava na sexualidade, eu não vou mais descontar na sexualidade. Vou parar de buscar a gratificação imediata. Eu lembro num momento da minha vida em que eu fazia o seminário teológico para me tornar um pastor. E às vezes a luta era grande, tinha que trabalhar, tinha que ir para a faculdade, tinha que fazer alguma coisa assim. E a gente comprava, às vezes, no horário de almoço, alguns doces, para dizer assim, a gente chamava isso de amenizar a prova. Vamos amenizar a prova aqui, vamos comer uns doces aqui, né? E eu lembro que isso começou a se tornar um hábito. A gente começou a comer muito doce todo dia, né? E eu sou um formigão, gosto muito de doce. O que a gente começa a observar? Que por conta de algo que estava acontecendo naquele momento, existia ali um processo, um gatilho de gratificação imediata. A gente começa a se tornar também, ou achar que a gente é merecedor de alguma coisa. Então, já que aconteceu isso aqui na minha vida, já que aconteceu esse negócio ruim aqui na minha vida, por que eu não faço isso aqui? E a gente começa a pôr na balança o quanto isso é extremamente perigoso para todos nós. Eu vou agir de forma humilde, exercitando a paciência, em vez de buscar a gratificação imediata. Como que a gente age de forma humilde? Desfrutamos da liberdade para escolher agir de forma construtiva. Nós temos liberdade. E aqui eu não estou dizendo, tá, sobre livre-arbítrio e predestinação. Eu não estou falando de arminianismo e de calvinismo, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, as pequenas ações. Nós temos liberdade para começar a agir diferente. Eu coloquei ali a pergunta, o que a gente controla? Você já parou para pensar o que você controla? O que você controla? A gente pensa assim, eu não controlo nada. Muita coisa a gente não controla, com certeza. Mas sabe o que você controla?
Você pode controlar, se você for uma pessoa que tenha uma maturação neurofisiológica, você pode controlar os seus pensamentos. Então você controla alguma coisa. Você pode controlar os seus pensamentos. Você pode controlar aquilo que você faz. E você pode controlar aquilo que você fala. Então você tem algum controle sobre a sua vida. Você pode controlar o que você pensa, você pode controlar o que você fala e você pode controlar o que você faz. Se você for uma pessoa saudável, psiquicamente saudável, você pode controlar tudo isso. A questão é que muitas vezes a gente quer passar desse controle e ir para além do controle, né? Quando a gente age de forma humilde aqui, a gente desfruta dessa liberdade para dizer assim, eu não preciso mais pensar da forma como eu penso, eu controlo o meu pensamento, então eu vou mudar o meu pensamento. Eu sei que não é fácil, mas a gente começa com uma escolha. Eu escolho mudar esse pensamento. O pastor Reinaldo, aqui do Celebrando Restauração também, que é psicólogo, ele tem uma frase que é muito legal. Ele diz o seguinte, muda o canal. Eu gosto dessa frase dele. Quando a gente está pensando em alguma coisa ruim, ele fala assim, muda o canal, muda o canal. Então, se a gente está pensando algo que a gente sabe que não é bom para a nossa vida, que aquilo ali a gente vai colher uma determinada ação por conta daquele pensamento, muda o canal, pega o controle e muda o canal. Eu posso controlar o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, né? Não há desculpas para aquilo que realmente faz parte do controle que eu preciso ter. Em terceiro lugar, nós demonstramos compaixão pelas outras pessoas. Nós reconhecemos que os outros seres humanos, são como nós, com coisas boas e ruins. Esse novo olhar para nós mesmos nos faz enxergar com compaixão para outras pessoas. O processo de restauração, o processo do Celebrando Restauração, ele é muito especial, porque ele faz com que a gente comece a olhar para outras pessoas com compaixão. Algo que Deus trabalhou no meu coração aqui no Celebrando foi não conseguir mais julgar as pessoas. Por quê? Porque eu não posso julgar. Eu tenho que demonstrar a mesma compaixão que eu recebo de Deus para a vida delas. Não tem como eu dizer, essa pessoa fez isso porque ela é assim. Não, eu demonstro compaixão. Eu reconheço que o outro é um ser humano como eu. Inclusive, aqueles que erraram contra a minha vida. Vou reconhecer e demonstrar compaixão no sentido de reconhecer que ela também é humana e que ela também erra, né? E eu coloquei aqui, com relação a essa compaixão, né? Na verdade, não é uma ilustração, é algo que aconteceu na biografia do John Wesley, né? Que é a história de uma gravata comprida, eu coloco aqui. E o quanto aquela pessoa não demonstrou compaixão pela outra pessoa. O pastor John Wesley um dia estava pregando num determinado lugar e quando ele termina de pregar, ele está com uma gravata, dessas gravatas que a gente usa hoje, uma gravata mais comprida. E aí chega uma irmã no final do culto e fala para ele assim, Pastor John, sua gravata ela é muito comprida. Ela é uma ofensa para mim. Eu pergunto, né? Primeiro, sobre as coisas que a gente pensa, fala e faz. A gente controla. Se a gravata está muito comprida, ela deveria ter tido ali as suas concepções e ficado quietinha. Não precisa falar para ninguém que a gravata está muito grande, né? Não teve a compaixão necessária, mas chega e fala. Dessa forma, pá, sua gravata é muito grande. Ela é uma ofensa para mim. E o pastor John Wesley, naquela época, né, as pessoas andavam a cavalo, acredito que as mulheres carregavam nas bolsas muito mais coisas do que elas carregam hoje. E ele olha para as irmãs que estão perto assim e fala, alguém tem uma tesoura para me emprestar? Alguém tem uma tesoura para me emprestar? E uma irmã lá tira da bolsa uma tesoura e ele dá na mão dessa irmã que fala que a gravata está muito grande.
pega a gravata, estica a gravata para aquela irmã e fala assim, ó, agora, irmã, faz o seguinte, corta aqui a gravata. Deixa a gravata do tamanho que a irmã quer, né? E aí a irmã vai lá e corta a gravata, né? Deixa o tamanho que ela quer, que ela gostaria que ficasse. E o pastor John Wesley olha para ela e fala assim, tá bom assim agora, irmã? Tá bom assim? Tá, agora já não é mais uma ofensa para mim. E o pastor John Wesley olha para ela e fala assim, agora a irmã faz o seguinte, a irmã tira a língua para fora. A sua língua é muito grande, ela é uma ofensa para mim. Deixa eu encurtar ela e deixar do tamanho que não seja uma ofensa para mim. Essa história, ela demonstra um pouquinho dessa falta de compaixão, muitas vezes, que a gente tem com as pessoas. E é nesse passo que a gente vai se perguntar o seguinte, o quanto nós nos achamos melhores que a outra pessoa. Quem sabe aquela irmã ali achou assim, puxa, eu vou lá falar para ele, porque eu estou vendo e ele não está vendo, né? Eu acho que eu tenho uma concepção melhor do que a dele sobre a sua própria gravata, né? Será que isso não seria um escudo para não mostrarmos que ainda lá dentro, apenas onde Deus vê, carregamos coisas das quais precisamos de livramento? Essa pergunta ela é muito boa. Às vezes a pessoa coloca todo esse sentimento para fora como uma fachada, um escudo para dizer assim, é melhor eu projetar no outro do que as pessoas vejam em mim. E é nesse passo que a gente se pergunta, sendo assim, roguemos a Deus que nos livre de todas as nossas resistências de amar, em todos os níveis, a nós que eventualmente ou persistentemente ainda somos tão egoístas, autocentrados, altivos, avarentos, esnobes, inclementes, assassinos, brutos, violentos, irados, retalhadores, vingativos, impiedosos, tiranos, julgadores, moralistas, conspiradores, traiçoeiros, manipuladores, maledicentes, fofoqueiros, ciumentos, mentirosos, ardilosos, inertes, covardes, preguiçosos, proteladores, indiferentes, irresponsáveis, frios, insensíveis, sarcásticos, irritados, impacientes, desumanos, destruidores, gananciosos, invejosos, acumuladores, ladrões, corruptos, gulosos, luxuriosos, indecentes, sensuais, adúlteros, desobedientes, infiéis, incrédulos, heréticos, ingratos, murmuradores, blasfemos, rebeldes e idólatras. Precisa pedir a Deus que nos ajude, em primeiro lugar, a ter um olhar que incide, em primeiro lugar, sobre a nossa alma e não sobre a alma do outro. A palavra de Deus vai deixar bem claro com relação a isso. Por que você olha para o cisco que está no olho do teu irmão e você não olha para a trave que está no seu próprio olho? Quanto a gente precisa mudar antes de realmente acusar ou apontar o defeito nas outras pessoas. Nós pedimos humildemente. No passo 13, a gente reconhece que a gente precisa pedir humildemente a Deus. Nós pedimos humildemente que Ele venha remover da nossa vida todas as nossas imperfeições, os nossos defeitos de caráter. E a nossa pergunta hoje, para o nosso tempo de partilha, fala exatamente sobre isso. Que imperfeições estou pedindo para Deus remover da minha vida? Seja específico, sabe por quê? A gente fala, não, eu estou pedindo a Deus, porque essa pergunta pode ser assim, que imperfeições estou pedindo para Deus remover da minha vida? Sim, estou pedindo alguma coisa para Ele remover. Não, seja específico. Tenha coragem de dizer no seu grupo, olha, eu estou pedindo para Deus remover da minha vida a mentira, eu estou pedindo para Deus remover a procrastinação, a manipulação. Seja específico. Lembre-se que aqui no Celebrando a doença sai pela boca
e a cura entra pelo ouvido. Então, compartilhem aí dentro dos grupos de partilha, focando aí dentro dessa pergunta. Como a gente pode adorar a Deus? A gente pode adorar a Deus através da nossa voz. Quando a gente fala para Ele, Senhor, eu te adoro, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente pode adorar o Senhor através de canções, né? Quando a gente canta aqui no Celebrando também, a gente está adorando ao Senhor. A gente pode adorar o Senhor com a nossa vida, fazendo Deus sorrir todos os dias, vivendo uma vida que agrada a Ele. Mas a gente também pode adorar a Deus através dos nossos recursos. A gente reconhece que é Ele que nos tem sustentado e a gente, então, oferta, a gente semeia no reino de Deus, naquilo que é eterno. E todas as semanas aqui a gente abre essa oportunidade para que pessoas possam semear através dos seus recursos aqui nesse ministério, no Celebrando Restauração. E eu quero convidar você a fazer isso nesse encontro aqui. Se você pode, se você tem o desejo, então semeie aqui nesse ministério através da sua oferta. Você está vendo aí na tela como fazer isso. Tem um QR Code, você pode apontar aí a câmera do seu celular e você vai ser direcionado a algumas formas de contribuição, seja ela Pix, PayPal, transferência bancária, entre outras, né? E você pode fazer então a sua contribuição, dar a sua oferta para esse ministério aqui, para o Celebrando Restauração. E quando você o fizer a sua transferência, você pode mandar aí o seu comprovante para esse e-mail que está aí na tela, contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando lá oferta para o Celebrando Restauração. A gente sempre termina aqui o nosso encontro do Celebrando com a oração da serenidade. Oração madura de quem entendeu, de quem descobriu aquilo que é a vida. E ela diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Boa partilha para você que vai para o grupo agora, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro aí do Celebrando Restauração. Forte abraço, tchau, tchau.